Olá, a essa altura, acho que todo mundo já está por dentro aí da tal reunião ministerial, né? Tá em toda a imprensa, tá em todas as televisões aí, dá para puxar no YouTube. É, mas eu acho que aqui aconteceu uma coisa interessante. Pela primeira vez na história, a gente teve a oportunidade de assistir uma reunião ministerial. E eu acho que se a gente conseguir tirar toda essa fumaça que fizeram, de palavrão, de mandar prender governador, essa coisa, essa politicária toda, a gente tem a oportunidade de ver, ouvir, né, ver e ouvir vários ministros ali falando das suas pastas. Sobre isso eu queria destacar uma fala bem rápida do Paulo Guedes, para a gente conversar um pouquinho aqui. É rapidinho, eu não vou pôr o vídeo, vou pôr só o áudio. Pode ter uma questão aí de direito autoral que eu não domino, então vamos nos precaver. Ouve isso. Eu ainda acho que nós estamos preservando os sinais vitais da economia brasileira. Ela, para mim, ainda é um urso hibernando. Você baixa sua energia para zero, consumo de energia para quase zero, só respira. Mas quando você sai da gruta, você sai para comer o primeiro bicho que passar. Você tem força. Veja que coisa interessante. Se pensar na economia hibernando como um urso, guardando o mínimo de energia e tendo força para sair para caçar na hora de acordar. É interessante porque isso é o que todas as empresas que foram afetadas aí com a crise devem estar fazendo. As empresas que tiveram que fechar, simplesmente parar a operação, como lojas de shopping center, por exemplo, essas acho que são as que vão sofrer muito mais, né? As menores, principalmente. Algumas empresas estão indo muito bem porque praticamente não foram afetadas, talvez aí no ramo de alimentos, insumos para a produção de carnes e tal, logística talvez, mas uma grande maioria das empresas foi afetada com a queda da atividade, com a queda do faturamento. Você pega restaurantes, pega a manutenção de automóveis, empresas de prestação de serviço, essas empresas tiveram uma queda de atividade. Desde o dia 16 de março, uma semana antes de decretarem a quarentena aqui em São Paulo, e particularmente em Campinas, já me chamou a atenção a história do lockdown, a história do isolamento em outros países. Com os meus clientes foi o momento que eu cheguei na hora para eles e falei, está na hora de guardar dinheiro, está na hora de guardar caixa. Então foi a primeira providência, realmente olhar como estava a situação do fluxo de caixa, ali projetado para frente, já começar a fazer uns cenários ali de queda de faturamento. Na semana seguinte, então, veio o lockdown. Por sorte, três, na verdade, puderam continuar operando. Um deles, a gente suspendeu o trabalho, porque se tratava de um trabalho ali de marketing digital, que a gente achou que não era o momento de investir. E as outras duas, que eram um acompanhamento da gestão e da parte financeira, elas puderam continuar funcionando e nós continuamos o trabalho. Primeira providência foi realmente olhar as contas, guardar dinheiro para pagar salário, guardar dinheiro para o empresário levar comida para casa e avaliar aí quais as contas que tinham que ser renegociadas ou atrasadas. Logo saiu umas providências do Ministério aí, permitindo o atraso do pagamento do Fundo de Garantia, do Simples Nacional. Isso você pode ler no meu blog. Eu escrevo bastante sobre isso ali pela época de final de março, começo de abril. Dá uma espiada lá, tem bastante matéria interessante, bastante artigo que eu coloquei ali durante essa crise. A primeira providência, então, foi se aproveitar disso, quer dizer, era uma coisa pequena, mas era possível de ser feito. Logo depois vieram as providências aí com a parte de folha de pagamento. Fizemos empresas, uma delas, na verdade, adiantou férias, tomou umas providências ali para reduzir, como reduziu a atividade, vamos reduzir um pouco a questão da folha. E, por fim, essa quarentena começou com a ideia de 15 dias, passou a ser 30, agora estamos em 45, hoje é dia 22, 23, né? A perspectiva é de que tenha abertura no dia 1º de junho, que a gente não sabe, pode ser que isso mude para 15 de junho, 30 de junho, 31 de agosto, setembro, a gente não sabe. Esse ambiente de insegurança é uma coisa assim impensável para qualquer
para qualquer empresa. Então a providência que tomamos depois com os clientes foi a suspensão do contrato de trabalho de alguns dos funcionários, reduzimos a operação para o tamanho que realmente estava. É uma empresa que teve uma queda de 50% no faturamento, ficou abaixo do ponto de equilíbrio, já estava dando prejuízo assim na veia. Com isso a gente conseguiu aliviar um pouco. É o processo lá de você faz a suspensão do contrato de trabalho, o funcionário tem que ficar em casa e entra com o pedido do seguro-desemprego e até 2 meses pode manter isso. Não sei se vai ter algum tipo de extensão. Então, qual que é a ideia aqui? Eu falava para meus clientes, falo nos meus clientes, nos artigos, nos vídeos. A missão das empresas nesse momento é estarem vivas na hora que isso tudo acabar. Não acredito que esse vírus, essa doença veio para mudar radicalmente o nosso estilo de vida. As pessoas vão voltar a consumir, as pessoas vão voltar a comprar roupa, vão voltar a restaurantes, os carros vão voltar a quebrar quando começarem a sair, vão precisar de oficinas, nós vamos viajar, nós vamos pegar avião, nós vamos pegar hotel, nós vamos fazer as coisas que a gente gosta de fazer, a gente vai comprar os produtos que a gente não está comprando hoje para guardar um pouco de dinheiro, não gastar com coisa que não seja essencial, e a economia tem uma tendência de voltar ao normal. As empresas que não conseguiram sobreviver nesse período, ou que não vão conseguir sobreviver nesse período, infelizmente, vão ficar pelo caminho. Várias já ficaram, há um número aí do Sebrae de que 300, 400 mil empresas já fecharam. Uma estatística hoje de shopping center também, 15% das lojas devem fechar, e aí não tem jeito, é um efeito mesmo que não tem como... Era previsto, né? Era previsto, mas não foi bem trabalhado. Muitas empresas não conseguiram capital de giro, as linhas do governo, pela questão de bancos, também falo disso num outro vídeo. Então o momento é esse. Eu tenho cliente reclamando que, estou trabalhando pra caramba para ganhar a mesma coisa. Esse é o momento. Trabalhar bastante para ganhar a mesma coisa. Trabalhar bastante para ter um prejuízo pequeno. Atrasar as contas que tem que ser atrasadas, renegociar o que dá para ser renegociado. No fim disso tudo, todo mundo vai ter que se sentar numa grande mesa aí e se acertar. As empresas que você não está pagando, o fornecedor que você não está pagando hoje, ele também não está recebendo de um monte de gente. O aluguel que você não está pagando hoje, o inquilino também, o locador não está recebendo de um monte de gente. Então, vai ter o momento de sentar, colocar tudo na mesa, replanejar, renegociar e todo mundo voltar ao normal, desde que as empresas estejam vivas. Então, essa mensagem, manter os sinais vitais da sua empresa, né? Manter a sua empresa minimamente respirando, tá ali quietinha, dormindo. Assim que isso tudo abrir, a sua empresa tem que sair. Como diz o Paulo Guedes, quando passar o primeiro bicho aí, já sair com força para comer, se fortalecer e ir embora para frente, tá bom? Sobre o vídeo da reunião ministerial, eu vou deixar o link para vocês acessarem, dá para ver a reunião inteira. Esquece os palavrões, esquece xingamentos, esquece politicalha, esquece essa coisa toda. Ouçam o que tem a dizer o ministro do Turismo, ouçam o que tem a dizer a ministra de Direitos Humanos, a Damares, ouçam o que tem a dizer o então ministro Taish. Ele fala algumas coisas interessantes ali sobre como é o comportamento que o Ministério deve ter com a questão da pandemia, porque tem um lado também da reação psicológica das pessoas, determinadas iniciativas que ele tomassem. Temos a palavra do presidente da Caixa, temos a palavra do Paulo Guedes, temos a palavra do general Braga Neto, que fala muito bem. Uma coisa interessante nesse vídeo, tem uma informação do Braga Neto de que o Brasil já é considerado um membro da OCDE, dentro da OCDE. Então não há uma formalização disso ainda, mas a OCDE já reconhece o Brasil como membro. Isso abre uma enormidade de portas que vai abrir aí para investimento internacional no Brasil, que vai impactar todo mundo, até a menor empresa que tiver no Brasil vai ser impactada positivamente por isso. Então vamos manter a energia, vamos manter os sinais vitais, vamos para frente. E acho que vem mais vídeos aí. Eu ainda estou assistindo essa reunião no detalhe, ouvindo cada um. Vamos aproveitar essa oportunidade
para entender, para ouvir aquela gente falando sem filtros, sem fake news, sem viés ideológico, a palavra deles sobre cada pasta, sobre cada uma das pastas, a que pode afetar o seu negócio, principalmente o ministro da Economia, que fala diversas coisas ali, que eu acho que a gente tem que ouvir, absorver, estudar, aprender e ver como que a gente vai se aproveitar disso depois que acabar essa crise, tá bom? É isso.